Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro movimentou mais de 3 milhões de reais em apenas 6 meses. CPI dos atos golpistas retorna em agosto e deve investigar depósitos em Pix de mais de 17 milhões de reais a Jair Bolsonaro. Lula prepara nova viagem internacional, desta vez ao continente africano, onde participa de cúpulas e de encontros bilaterais. Desemprego cai a 8% no segundo trimestre de 2023. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, teve movimentações financeiras atípicas em suas contas bancárias. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, órgão de combate à lavagem de dinheiro, apontou movimentações atípicas e incompatíveis, além de indícios de lavagem de dinheiro nas contas bancárias do tenente-coronel Mauro Cid, principal ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A informação foi revelada pelo jornal O Globo. O relatório de inteligência financeira aponta movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente, além de transferências unilaterais que, pela habitualidade, valor ou forma, não se justifiquem ou apresentem atipicidade. Os dados foram enviados à CPI do 8 de janeiro, que investiga os ataques golpistas às sedes dos três poderes. O órgão também apontou movimentações atípicas de recursos por agentes públicos. O relatório de inteligência financeira também destacou o envio de R$ 367.374,56 no dia 12 de janeiro para os Estados Unidos, onde Cid e Bolsonaro estavam desde o dia 30 de dezembro do ano passado. O advogado de Cid, Bernardo Fenelon, afirmou em nota que todas as movimentações financeiras do tenente-coronel Mauro Cid, inclusive aquelas referentes a transferências internacionais, são lícitas e já foram esclarecidas para a Polícia Federal. Comentarista Ney Gonçalves Dias, as movimentações financeiras na conta de Mauro Cid são um prato cheio para a retomada da CPMI dos atos antidemocráticos. Estamos terminando hoje o recesso parlamentar, terminando dia 1º de agosto, ou seja, na semana que vem, deputados e senadores voltarão para as suas atividades em Brasília. É natural que neste período o noticiário político, os senhores verificaram, foi praticamente esvaziado. O único destaque surgiu aí na indicação do diretor-geral do IBGE. Pois bem, o COAF fez um relatório dizendo que o ex-assessor militar do ex-presidente Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, movimentou, no período do começo do ano, entre 5 e 2,5 milhões de reais na sua conta. O que seria, segundo o COAF, incompatível com o próprio salário do tenente-coronel. Agora, chegou-se ontem a uma outra conta do COAF. Apareceram 17 milhões na conta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, há 13 dias, no começo de 13 dias, do primeiro lá atrás, o presidente Bolsonaro pediu para os bolsonaristas que dessem lá R$1, R$2 para que ele pudesse pagar as custas dos seus advogados. Pois bem, essas doações via Pix ou não, mas preferencialmente via Pix, somam 17 milhões de reais. O que chama atenção no relatório do COAF é que, além do dinheiro dirigido para pagar as contas, há também um dinheiro dirigido para investimentos. Os senhores se recordam que aquela jovem lá de Angra dos Reis, que ficou 15 anos no gabinete do presidente Jair Bolsonaro na Câmara, do ex-presidente, e nunca compareceu, que vende açaí, etc., ela compareceu nessa doação com cerca de R$3.200. Ponto.
O militar encarregado de pagar as contas da senhora Michele Bolsonaro depositou 70 mil na conta do tenente-coronel Mauro Cid. Tudo isso é gasolina na fogueira a partir da próxima segunda-feira. E o comentarista de política Hamilton Augusto destaca agora os principais acontecimentos da semana. Entre eles, o protagonismo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, isso aí que o Ney falou, não é? O COAF, que apontando que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu somente em PIX mais de 17 milhões de reais. O ministro Fernando Haddad, que foi tão criticado no começo da sua gestão à frente do Ministério da Economia, agora é um dos ministros, se não o mais elogiado do governo Lula. O Congresso tem elogiado muito a atuação do ministro, assim como a própria Faria Lima. A economia brasileira, embora ainda com muitos desafios, um grande desafio para o ministro tem trazido também bastante visibilidade e um poder de atuação e de gestão bem grande à frente do Ministério, que tem feito com que ele se destaque. Do outro lado, no Congresso, veja só, senador Sérgio Moro, ex-ministro, ex-juiz, agora, para tentar se salvar de uma possível cassação do seu mandato, ele tenta uma articulação, inclusive, junto ao judiciário. Como diriam muitos, a terra plana parece que capota, né? Cada dia uma surpresa. Certamente, grande possibilidade do ex-ministro e ex-juiz, e daqui a pouco, quem sabe, talvez ex-senador Sérgio Moro ser cassado. Um grande problema para a política brasileira é a forma com que se dá a assunção a esses cargos, principalmente um cargo tão importante como o do Senado Federal, em que os suplentes são indicados na chapa eleita pelo próprio candidato, não é escolhido pelo eleitor. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro arrecadou nesse ano, somente em PIX, segundo dados do COAF, mais de 17 milhões de reais. Pelo visto, deixar a presidência da República para o ex-presidente não foi tão ruim assim, pelo menos economicamente falando. Dos mais de 18 milhões que ele teve de movimentação, 17 milhões, bem mais de 17 milhões, foram de vaquinha, segundo consta dos dados do COAF, através de PIX. Pelo visto, ele ainda conta com uma boa base aliada. O grande problema agora certamente vai ser com a Receita Federal, porque esses valores terão que ser declarados e certamente a Receita vai cobrar o imposto de renda. A Justiça do Distrito Federal definiu os atos de improbidade que o ex-presidente Jair Bolsonaro responderá em ação. Ele é alvo de processo movido pelo Ministério Público Federal por suspeitas na contratação de Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí. A Justiça Federal do Distrito Federal definiu a lista de atos de improbidade administrativa pelos quais vai responder o ex-presidente Jair Bolsonaro no caso Val do Açaí. A ação foi proposta em março de 2022 e envolve suspeitas de que Valderice Santos da Conceição, conhecida como Val do Açaí, teria sido funcionária fantasma no gabinete de Bolsonaro quando ele era deputado federal. Pela decisão da 6ª Vara Federal Cível da Justiça Federal, o ex-presidente e sua ex-secretária deverão responder aos atos de improbidade que levam ao enriquecimento ilícito e que causam lesão ao erário. Entre as condutas identificadas estão usar em obras ou serviços particulares o trabalho de servidores e facilitar ou permitir a incorporação indevida de bens e verbas públicas ao patrimônio particular. Nas contestações aos pedidos, as defesas de Bolsonaro e de Val do Açaí apontaram, entre outras questões, o excesso de prazo do inquérito civil que deu origem à ação e que atos de improbidade não poderiam ser atribuídos a Bolsonaro enquanto era presidente. Além disso, a defesa ainda afirmou que não houve atos irregulares.
A Polícia Federal mandou o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, devolver quase R$90 mil em salários recebidos na prisão. A Polícia Federal notificou o ex-ministro Anderson Torres para a devolução de R$ 87.500 em salários recebidos durante os mais de 3 meses em que ele esteve em prisão preventiva. Torres é delegado afastado da PF e tem remuneração bruta de R$ 30 mil por mês. A corporação deu a ele o prazo de 30 dias para efetuar o pagamento. O ministro da Justiça, de Jair Bolsonaro, e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Torres ficou preso de janeiro a maio por suposta omissão nos ataques golpistas do dia 8 daquele mês. A defesa de Torres afirmou que irá se manifestar contra a suspensão do salário no prazo legal. Segundo o advogado Elmar Novak, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que, no período referente à prisão preventiva, não é permitida a suspensão ou a cobrança da remuneração recebida pelo servidor público. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, concedeu liberdade provisória para Torres em 11 de maio. E a seguir, cresce cotação de Paulo Gonet hoje no Tribunal Superior Eleitoral para assumir a Procuradoria-Geral da República. Ministro André Mendonça não tem obrigação de General Gonçalves Dias comparecer à CPI, que investiga o MST. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.